Voltamos para a parte final do nosso papo de hoje com o cirurgião plástico André Auerswald e eu volto perguntando se alguma vez o senhor já fez alguma cirurgia que foi considerada tecnicamente perfeita, mas o paciente não gostou do resultado. Já. Existem situações que são difíceis de você lidar no consultório quando existe um dismorfismo. Dismorfismo é uma alteração emocional do paciente, em que os pacientes eles se idealizam de uma forma diferente do que é a realidade. Uma situação extrema, só para exemplificar, é a anorexia. A pessoa se olha no espelho e se acha gorda, e se você, que não é a própria paciente, enxerga, ela está esquelética, está caquética. O dismorfismo é ela continua fazendo a bulimia, colocando o dedo na garganta para vomitar porque ela se acha gorda, ela se enxerga gorda. Fazendo um paralelo, Sim. você faz a cirurgia que você considera o ideal, aquilo que você faria em você mesmo, e o paciente se acha, não se sente bem. Não está bom. Não está bom. Eu quero mais, e isso se transforma daí numa dificuldade de relacionamento médico-paciente. Você tem que ter muito cuidado, de preferência tentar detectar algumas características do paciente antes da cirurgia, quando ela, sabe, busca detalhes muito milimétricos, começa a citar, eu coloco, olha, não é possível operar nesse grau de exigência que você tem. Doutor André, e a internet também, eu imagino que deva criar muitas distorções, não? Nesse padrão, né, um perfil ideal que às vezes é inatingível. Nós chamamos de Dr. Google. O Dr. Google é aquele que, sabe, fala mais alto do que a opinião de qualquer outro profissional. Então, você tenta explicar para o paciente o que é a proposta que você vai fazer para a cirurgia, você é o técnico, você tem a formação, você está avaliando o paciente. Na área, claro. Então, você vai dar a sua opinião, mas daí existe realmente sempre uma interferência. Mas eu vi na internet a técnica tal, a minha amiga que fez pelaquela técnica da internet, e isso vai tornando a consulta realmente cansativa, desgastante, porque as informações que você obtém na internet são informações leigas, não são. A internet aceita tudo. Se eu quiser colocar lá no meu site uma coisa totalmente fora da realidade, eu posso colocar. Agora, transformar aquilo que eu coloquei em realidade é impossível muitas vezes, sabe? Então, o que está lá na internet muitas vezes são pessoas que não são bem intencionadas, existe uma grande quantidade de profissionais que estão em busca de pacientes e se usam desse veículo de comunicação para angariar paciente. Então colocam fotos maravilhosas, mirabolantes, Sim. assim que você olha uma foto como aquela, você fica cativado. Aquilo é uma estratégia de marketing, né? E quando você vai ver, aquele cirurgião que vai te operar é um cirurgião normal, ele não é possível de repetir talvez aquilo que ele tenha se proposto. Então é muito perigoso, sabe? A internet é um veículo muito bom, porém ele distorce realmente a linha de raciocínio que se deve aplicar para o paciente. O cirurgião, ele é muito importante nessa avaliação para ele poder determinar qual a melhor técnica a ser aplicada. E, nesse ponto, qual cirurgião você deve escolher? Isso é fundamental. Tá. Isso é fundamental. Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade. O melhor cirurgião plástico para você se consultar é o cirurgião que tem a formação de cirurgião plástico, porque ele já tem a formação completa, ele vem de uma bagagem de medicina, daí de cirurgia geral, para daí fazer cirurgia plástica e um título para conferir se realmente se ele tem capacitação. Risco menor, né? Então aí você vai estar bem mais protegido. A cirurgia plástica você deve procurar daí o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não confundir com outros sites que procuram colocar um nome muito parecido com Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá. Existem nomes muito semelhantes. Esse não. O que vale mesmo a formação completa é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, isso é uma dica, é um alerta muito importante, mas acho que a gente não pode terminar essa entrevista sem falar de algumas novidades técnicas. O que o senhor destacaria para a gente, que vem sendo discutido agora? Então, eu acho que essa área que você já levantou, que é a área da injeção de gordura na face, a lipotransferência, é uma coisa assim que está evoluindo muito. Inclusive se fala muito das células tronco, que são situações que estão realmente criando um novo horizonte. Ainda não está amadurecido, não está totalmente dominado, acho que vão alguns anos, né?
Eu acho que esse daí seria um grande horizonte que nós vamos poder abrir no futuro. Não se aplica ainda da forma como nós vimos nas revistas, no lançamento dessa nova técnica, mas eu acho que isso aí vai ser um grande ganho que a medicina vai ter dentro da nossa área de cirurgia plástica. Os lasers estão evoluindo de uma forma fantástica, impressionante. Eu trabalhei muitos anos com laser, né? Hoje eu faço só laser cirúrgico, aquele laser que realmente é muito poderoso. Agora os lasers se transformaram em lasers de consultório, então eles são menos agressivos. E eles dão um efeito fantástico também, só que uma durabilidade menor, você tem que repetir com mais frequências, né? E eles trazem benefícios muitas vezes que para a pessoa que é jovem, aquele caso, que, não é a hora de você operar. Calma que a gente vai te operar, mas espere um pouquinho mais. Faça o laser, faça um pouquinho de preenchimento. Preenchimentos, importante. Bem ter lembrado, bom ter lembrado. Tá, os preenchimentos que não são do seu próprio organismo, não são a Porque tem própria umas coisas gordura. meio estranhas. De vez em quando a gente vê boca, por exemplo, que quase não fecha. Exato. Então, Isso os é preenchimentos só devem ser feitos com materiais absorvíveis. Então, o teu próprio profissional pode te orientar nesse sentido. Sabe? Evitar preenchimentos permanentes. Inclui-se aí o Metacril. O Metacril é aprovado para tratamento em pacientes com HIV pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós temos que tomar cuidado com preenchimentos permanentes, que daí esses preenchimentos permanentes, em algum ponto da sua vida, podem ter reações alérgicas. Mas o senhor concorda que tem gente exagerando com o Botox, por exemplo? Às vezes a gente vê pessoas que não conseguem movimentar direito a boca. Aí é técnica, né? Então, eu acho que sim. Eu acredito que se você vê aplicar... isso, doutor André, até em televisão. Eu entendo o seu comedimento em querer falar, mas às vezes pessoas que você sabe que podem pagar, são artistas, e não só no Brasil, podem pagar os melhores médicos com os resultados muito estranhos. Sim. Por que isso? Eu acho que, na verdade, em algumas situações, nós temos que dizer, existe uma certa infelicidade no momento da aplicação. Tá. Se você aplicou o Botox de uma forma que ele migrou, aplicou aqui, mas daí o halo do Botox, o halo é uma área em que ele atinge, pode se estender um pouco além daquilo que você desejava, daí o paciente fica com a sobrancelha caída, ou fica com um olhar distorcido, um olhar diferente do outro. Pode existir fatalidades, sabe? Porque ele não é um produto que você aplicou, ele fica exatamente ali, existe um halo de propagação. E às vezes acontece de um lado ficar diferente do outro. Existem situações como essa, isso pode acontecer comigo, com o melhor dermatologista do Brasil, ele pode ter esse tipo de situação. Mas também os exageros. Daí, é lógico, vai do bom senso do profissional. Para a gente fechar, então, o que o senhor diria para a pessoa que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica, fazer um lifting ou um mini lifting, e ainda fica insegura, de repente não tem coragem de fazer? Eu acho que consultar Porque mexer na face é muito perigoso. Tipo assim, tem que ter coragem. Eu faço isso todos os dias, então eu tenho segurança do que eu faço. Você tem que procurar, lógico, um profissional com formação completa de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e discutir com ele se esse é o momento. Lógico, se você vê que você é uma pessoa muito jovem e você quer fazer um procedimento por um ganho muito pequeno, aí não compensa. Eu acho que o ganho tem que ser maior do que o risco. Se você disser, tem risco fazer uma cirurgia plástica no rosto? Tem. Você tem risco de ficar com uma paralisia de um nervo, você tem risco de uma necrose, uma ferida, você tem risco de um lado ficar diferente do outro. Existem esses riscos, não é um procedimento totalmente isento de risco. Qualquer procedimento médico tem um certo risco. Porém, lógico, a gente tem que discutir com o profissional de uma forma bem clara, aberta, ver a posição e a opinião dele sobre a aplicação daquilo que ele quer para o seu caso. Então, eu acho que realmente vale uma boa conversa com um profissional. Se você não se sente seguro com a primeira entrevista, procure um outro profissional. Procure, lógico, sempre os profissionais que você vê que estão dentro daquele rol da especialização em determinadas áreas, né? E isso vale daí para que você se sinta mais seguro nessa decisão. Agora, dizer se vale ou não vale a pena, você tem que ver o paciente, né? Tá Eu certo. acho que a qualidade da pele, idade, tudo isso tem que ser levado em conjunto para se tomar essa decisão. Tá certo. Doutor André, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Muito obrigada. Mira. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós falamos aqui sobre cirurgia plástica, conversando com o doutor André Auerswald. E o Gente.com está terminando. A gente se vê de volta no próximo programa. Até lá.